Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa Masterclass, Lei Geral de Proteção de Dados na Administração Pública. Eu sou a professora Manuela Filadoro, sou formada em Direito pela PUC, de São Paulo, tenho pós-graduação em Direito Empresarial e sou mestre em Direito Digital, além de alguns outros cursos, de Legal English na FGV e alguns cursos de privacidade. Sou advogada no Opsi Bloom, sou instrutora do Opsi Bloom Academy e tenho algumas certificações. Então, eu tenho o CIPPI, que é uma certificação voltada para a legislação europeia, do IAPP, Data Protection Officer da Universidade de Maastricht e o Exim Essentials. Aqui ao lado, vocês podem ver o QR Code que leva para o meu LinkedIn e acesso ao meu e-mail. Caso vocês tenham dúvidas ao longo do curso, vocês podem acessar a mim e ao Jaime também. Olá, pessoal. Eu sou o Jaime Domingues. Eu sou graduado em Direito pela Faculdade Baiana de Direito. Possuo também pós-graduação em Direito Digital, também pela Faculdade de Direito. Sou advogado aqui no Opsi Bloom Advogados, coordenador de cursos e instrutor também da Opsi Bloom Academy. Possuo algumas certificações em Direito Digital, em Proteção de Dados, Privacidade, exemplo do CIPM, que é o Gerente de Programas de Privacidade, e algumas certificações também da Exim, Segurança da Informação, Proteção de Dados, tá? Da mesma forma como a Manuela pontuou, vocês podem ficar à vontade para entrar em contato comigo, tá? Aqui está o QR Code para o meu LinkedIn. E, bom, hoje, o objetivo da nossa Masterclass é fornecer um overview sobre a aplicação da LGPD no âmbito da administração pública. Então, o que é importante vocês terem em mente aqui? Esta Masterclass, ela não pretende esgotar, né, exaurir todo o conteúdo envolvendo esse tema, tá? Mas sim trazer uma noção para vocês, uma noção mais ampla, que permita uma compreensão mais introdutória desse assunto e, a partir disso, vocês possam desenvolver maior interesse, possam correr atrás de mais conhecimento nessa área, tá? Então, a gente não vai aqui aprofundar nenhum conteúdo, tá? Até pelo tempo que vamos ter disponível. Mas esperamos que vocês saiam daqui com um conhecimento bem legal e já tendo entendimento muito interessante sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e sua aplicação no âmbito da administração pública, tá? Para atingir esse objetivo, nós vamos abordar os seguintes tópicos: os fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados, primeiramente, para trazer uma base mais teórica para vocês. Na sequência, vamos abordar os impactos e desafios da LGPD na administração pública, para então falarmos sobre as práticas recomendadas para conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Na sequência, falaremos sobre a governança e fiscalização na administração pública e, por fim, na conclusão, faremos um apanhado, né, de tudo que foi abordado ao longo da nossa Masterclass e, por fim, trazer algumas orientações e indicações de materiais complementares para que vocês possam se aprofundar, tá? Então, sem mais delongas, vamos ao início do nosso bloco 1 de aulas. Até mais. Olá, pessoal, eu sou a Manuela Filadoro, como vocês já sabem, e agora a gente vai partindo aí para o final do nosso bloco, a parte de governança e fiscalização na administração pública. Então, a gente vai começar com as funções e competências da NPD. A LGPD, ela traz 4 funções específicas da NPD. A gente tem a questão do monitoramento, orientação, prevenção e atividade repressiva. Começando com o monitoramento, tem o levantamento de informações para subsidiar a tomada de decisão pela NPD. Então, ela vai coletando algumas informações necessárias para que ela consiga tomar uma decisão. Isso a gente pode ver bastante quando a gente vê a NPD soltando algum guia específico. Por exemplo, ela soltou um guia sobre o aviso de privacidade e os termos de condições de uso do WhatsApp. Não sei se vocês chegaram a reparar, mas o que ela fez? Ela começou a levantar informações específicas para ela conseguir soltar um guia de orientação, que é a conscientização e a educação dos agentes de tratamento e dos titulares. Então, a gente vê a NPD soltando vários guias específicos para ajudar a gente com relação ao tratamento, vários guias voltados, ou várias notas técnicas voltados para casos específicos, e a partir daí
A gente estabelece um programa mais de prevenção, que são medidas, de construção conjunta, né, que a gente conduz o agente de tratamento à conformidade com a LGPD. E a partir daí, depois de feito tudo isso, caso o agente de tratamento ele não tenha observado os guias, observado as notas técnicas ou garantido ali as medidas preventivas, a gente vem com as medidas repressivas, que é uma forma meio que um pouco pior, né, da gente fazer o agente de tratamento efetivamente cumprir com a LGPD. É uma atividade repressiva, eu vou repreender aquele agente de tratamento que não está atuando de acordo com a lei, ok? Seguindo aqui, a gente tem alguns objetivos da ANPD. Então, alguns deles, eles são bem óbvios, como assim, planejar, subsidiar a atuação fiscalizatória. Então, o que que eles vão fazer? Eles vão planejar como eles vão fazer toda essa parte de fiscalização, como eles vão analisar a conformidade daquele agente de tratamento à proteção de dados, quais são os requisitos que eles precisam para analisar se ele está de acordo com a lei ou não. Como eu vou considerar um risco em função do comportamento de agente? Como eu vou fazer essa alocação de risco e falar: "Bom, olha, as medidas que você de mitigação que você pode tomar a partir de agora são essas". E como eu vou fazer a prevenção de práticas irregulares e fomentar essa cultura de proteção de dados? Isso eu falei para vocês no bloco anterior. Fomentar a cultura de proteção de dados é um pouco difícil, né, porque na Europa a gente tem há muito tempo questões relacionadas à proteção de dados, a gente teve Convenção 108, a gente teve, as diretrizes, e só depois veio a GDPR que foi mais, incisiva com relação à proteção de dados, mas já era algo que estava implícito ali na cultura deles, né, já estava ali arraigado na cultura da Europa. E a gente teve que pôr goela abaixo ali a parte de proteção de dados, apesar de ser algo que incomoda grande parte dos titulares, a regulação específica é nova. Então muita gente, quando eu comecei a trabalhar com proteção de dados, quando tudo era mato, as pessoas não procuravam muito o direito delas, não tinha muito atendimento a titular, mas com o passar do tempo eu vejo que essa cultura tem aumentado um pouco aí de privacidade e proteção de dados. Então, o objetivo da NPD também é implementar essa cultura, fomentar essa cultura de privacidade e proteção de dados para todos os titulares, e não só os titulares, como os controladores e os operadores também. E, por fim, atuar na busca da correção de irregularidades. Então, a gente já viu aí que a gente teve há pouco tempo a primeira aplicação de sanção pela NPD. Então, ela também vai, atuar nessa parte corretiva, não só preventiva. Assim como grande parte dos órgãos públicos, né. Quando eu falo de sanção e penalidade, que eu já falei aqui para vocês, o que que a gente precisa ficar atento? Não são todas as sanções e penalidades que se aplicam à administração pública. Obviamente, eu vou passar por todas elas com vocês, tá? Mas não são todas que se aplicam, não tem como. Então, o que que a gente tem? A gente tem a advertência, que é uma sanção um pouco mais leve, né? A gente tem ali, eu vou advertir aquele controlador, aquele operador, para que ele faça ali, para que ele adote as medidas corretivas que são necessárias. Então, é meio que uma forma de advertir, mas ao mesmo tempo educar. Então, é uma forma da gente estabelecer ali uma medida mais educativa para o controlador e para o operador. A gente tem uma multa simples, né, simples entre aspas, que é mais voltada para o privado, né, para o âmbito privado, que é de 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado, até 50 milhões por infração, tá? Não é que é um conjunto de infração que vai aplicar isso, é por infração específica. Temos a multa diária, que é aquela multa que ela vai se aplicando por dia até que aquela infração cesse. Eu preciso continuar aplicando aquela sanção até que não exista mais infração, tá? Isso é muito comum em processo judicial. A gente tem, o conceito de multa diária, né, não a multa diária da LGPD. Mas esse conceito de multa diária, ele acontece muito em processo, principalmente cível. Fala assim: "Ah, se você não tirar, as informações dessa pessoa da internet em tantos dias, vai se aplicar multa diária de, sei lá, R$ 500". Então, as empresas acabam correndo atrás disso. E aí temos a publicização da infração, quando eu torno aquela infração, pública. Opa,
Quando eu torno aquela infração pública, quando eu preciso informar para o mundo, tornar pública que eu tive uma infração. A gente já teve algumas empresas que tiveram que publicar, não necessariamente por uma sanção da LGPD, mas por uma boa prática também. Eu tornei pública que aconteceu uma invasão, que a gente teve um ataque aqui. Então, a publicização da infração ela é considerada uma sanção, por quê? Principalmente porque ela dá uma arranhada ali na maturidade, né, na imagem que as pessoas têm, principalmente dos órgãos públicos. Então, a gente já teve ali uma invasão, um vazamento dentro da administração pública, e querendo ou não, isso dá uma atrapalhada aí na imagem que a gente tem sobre a segurança dos dados. Então, poxa, se a administração pública não consegue proteger os meus dados, se eu não sinto segurança ali com a administração pública, com quem que eu vou sentir, né? Então, a publicização da infração é realmente bastante prejudicial. E aí temos o bloqueio de dados, aqui se refere à infração. Então, eu tive uma infração específica com um número X de dados. Então, eu tive 500 dados que foram objetos de infração. Nesse caso, a autoridade pode bloquear os dados pessoais. Ela pode bloquear esse uso, eu não posso mais usar esses dados. Também tem a eliminação, ou o bloqueio ou a eliminação. Eu tenho que eliminar esses dados que foram objeto de infração. Temos a suspensão parcial do funcionamento do banco de dados. Gente, vocês conseguem imaginar? Eu sei que é uma pergunta retórica, porque vocês não vão me responder, né? Mas por acaso vocês conseguem imaginar se houvesse a suspensão do banco de dados da administração pública? Eu não consigo mais tratar dado de um cidadão, eu não consigo mais tratar dado de um funcionário público, um servidor, não consigo mais decidir um processo. E tem uma trava gigantesca ali. Se a gente tiver essa suspensão parcial, ou a proibição total ou parcial, que também tem aqui, a suspensão do exercício da atividade de tratamento, eu acredito que assim, de todas as sanções, essas, as de baixo aqui, o bloqueio do uso de banco de dados, eliminação dos dados, suspensão parcial do funcionamento do banco de dados ou do exercício da atividade de tratamento, eles são mais prejudiciais, porque o exemplo que eu dou, que está bem no nosso dia a dia também, por exemplo, eu tenho um restaurante. E na hora que aquela pessoa passou pela porta, eu não necessariamente trato os dados dela, mas vai que eu tenho uma câmera. Se eu tiver uma câmera ali de SFTV, uma segurança ali, já estou tratando os dados dela. Mas no momento que ela vai pagar ali o almoço dela, eu não posso. Porque a partir do momento que ela vai efetuar o pagamento, eu vou ter acesso aos dados dela. Então, eu vou ter acesso ao cartão, eu vou ter acesso de quem ela é, eu vou ter acesso ao quanto ela gastou de almoço. E aí, assim, se a gente tiver uma dessas sanções, uma dessas últimas 5 sanções, é fechar a porta e vai embora. Porque se a gente não puder usar o nosso banco de dados, a gente não tem como atuar, a gente fica preso. E eu costumo falar bastante isso para os meus clientes. Gente, se essas de cima são péssimas, mas as de baixo assim, fecha a porta, joga a chave fora e para de funcionar, tá? Qual é o ponto específico que a gente fala aqui de administração pública? Não são todas as sanções que vão se aplicar à administração pública. Então, a gente não pode envolver, com relação à sanção e penalidade, envolver sanção que envolva valores pecuniários. Então, veja só, o parágrafo terceiro, que fala sobre essas questões das sanções, que é lá do, acho que é artigo 18, ele fala que os dispostos no inciso 1, 4, 5, 6, 10, 11, 12, ele pode ser aplicado a entidades e órgãos públicos. Então, isso quer dizer que o 2 e o 3, que são esses dois, era mais fácil fazer isso, né? Gente, com exceção do inciso 2 e 3, todos os outros são aplicáveis à administração pública, né? Mas enfim. O inciso 2 e 3, que são os relacionados à multa, eles não são aplicáveis ao poder público, tá? Mas todos os outros são, que eu considero que são os piores, né? A multa é ruim, eu entendo, mas os piores são esses aqui, que fala sobre o banco de dados, o tratamento de dados, que é um pouco difícil aí da gente seguir. E aí, a gente teve recentemente uma resolução da NPD que fala sobre a regulamentação da dosimetria e aplicação de sanção administrativa. Então, são algumas normas específicas que falam sobre como a gente vai aplicar essa sanção e também inclui o cálculo do valor da multa, tá? Grande parte disso aqui não vai ser aplicado a vocês, mas é bom a gente ter conhecimento disso daqui.
tá? E aí a gente tem a fiscalização e prestação de contas da administração pública. O que que acontece aqui, gente? Isso aqui não é novidade, tá? Então a gente tem leis específicas que vão abordar a necessidade de prestação de contas. E eu já trabalhei bastante com administração pública, inclusive em órgão público, e o que eu mais tinha em mente é a lei de acesso à informação. Porque a lei de acesso à informação, ela é maravilhosa quando a gente fala de LGPD, porque ela dá transparência. Então, em vários sites da administração pública, a gente vê portal da transparência. É isso que a gente tem que fazer com relação aos titulares. Então, a gente vai liberar esse acesso, a gente vai liberar essa transparência para os titulares da mesma forma que os órgãos públicos fazem com relação à lei de acesso à informação. Então, a gente vai ter ali a fiscalização, mas a prestação de contas é por esse meio. E quando eu falo de fiscalização dentro da administração pública, a gente tem dois aspectos específicos. Tem o poder-dever de fiscalização da administração pública e também tem uma boa prática. O poder-dever, por quê? Isso está, gente, implícito. A gente precisa, a administração pública deve, tem o poder-dever de fazer essa fiscalização para ver se está tudo sendo cumprido bonitinho. Mas também tem uma questão de boa prática, que assim, não está explicado, não está expresso na lei, mas a gente precisa seguir esse caminho para conseguir cumprir a lei, que foi o que eu falei para vocês lá atrás de aviso de privacidade. A gente não tem nenhum lugar na LGPD que fala exatamente sobre política barra aviso de privacidade, mas é considerado uma boa prática. A gente precisa ter um aviso de privacidade, que é a forma através da qual eu vou dar transparência para o titular do tratamento que é feito em nome dele. Então, gente, eu acredito que essas sejam as principais questões aí que eu deveria trazer para vocês. Agora a gente vai partir para a nossa conclusão, e caso vocês tenham qualquer dúvida, lá no comecinho da apresentação tem o QR Code que leva para o meu LinkedIn e o nosso e-mail de comunicação. Muito obrigada. Pessoal, chegamos agora ao fim do nosso curso, da nossa Masterclass. Vamos para a nossa conclusão. O que a gente pode concluir de tudo aquilo que foi dito aqui até esse momento é que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela também se aplica à administração pública. Efetivamente, a gente tem algumas peculiaridades, alguns pontos que a gente deve observar, mas a LGPD também se aplica. A gente tem uma parte específica da lei que fala, e também o Jaime pode mencionar aí um guia que a ANPD trouxe falando especificamente sobre esse tratamento de dados pelo poder público. Exato. Pessoal, para que vocês possam se aprofundar um pouco mais, trouxemos alguns conteúdos, tá? Então, a própria ANPD, que como vocês viram, é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela emitiu, tá, um guia orientativo para o tratamento de dados pelo poder público. Esse guia, ele está disponível gratuitamente, tá, no próprio site do governo federal, então tá aqui o link para vocês acessarem e conhecerem um pouquinho mais sobre esse tema, tá? Também trouxemos alguns materiais adicionais. A NPD ela tem uma série de guias, na verdade, documentos que falam um pouquinho sobre essa implementação prática da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Também trouxemos aqui um link para os pareceres do European Data Protection Board. Como vocês viram, conforme a gente pontuou lá no início, a LGPD ela é muito inspirada no GDPR, então tem uma série de pareceres aqui que servem como diretrizes para a gente se basear e entender um pouquinho sobre alguns temas que ainda não estão tão bem regulados pela NPD, tá? E por fim, fica aqui a indicação também do Regulamento de Dosimetria e Aplicações de Sanções Administrativas, foi emitido ainda no início desse ano pela NPD, tá? Que traz justamente as regras práticas para a aplicação daquelas sanções, tá? Previstas na lei. E bom, gente, foi isso. Agradecemos imensamente pela participação de vocês, pela atenção e esperamos que o curso tenha atendido às expectativas, tá? Como eu disse, foi uma masterclass. Eu espero que vocês busquem se aprofundar sobre esse conteúdo, tá? E caso tenham interesse, por favor, entre em contato conosco, que estamos à disposição, tá bom? Até mais. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Contem conosco.